Ele está mais próximo de quem? Será que ele vai falar para a gente, Sérgio? De quem que ele está mais próximo do PT, mais próximo do PMDB, para que lado ele vai, para que lado ele pende? Está todo mundo, os coleguinhas, está todo mundo ouvindo a gente agora, já para começar a publicar daqui a pouquinho, assim que acabar o programa, viu, Dagoberto? Sérgio. Dagoberto, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Sérgio, é um prazer muito grande estar conversando com você e com seus ouvintes. Bom, todo o noticiário desses últimos dias leva a crer que o PDT realmente vai deixar o bloco de oposição. Você, na última vez que esteve aqui no programa, disse que ficaria na oposição se a oposição tomasse juízo, se tivesse a competência de se juntar numa candidatura única, ou pelo menos 2 candidatos. Isso é que leva você a tomar essa decisão de deixar a oposição? Olha, Sérgio, logicamente eu vinha defendendo essa posição e eu imagino a situação que fica essa questão da pulverização. Lógico que isso só favorece a candidatura do PT. E não tenho nada contra isso, a candidatura do Wanda. O Wanda é meu amigo, eu tenho uma relação muito forte de amizade com ele mesmo. Mas é uma candidatura que, tanto a minha, como ele queria, né? A minha, a do Alcides Bernal e a dos demais candidatos, nós ficamos sem palanque e sem estrutura. Então, como é que você faz hoje uma campanha, Sérgio Cruz, na capital do nosso estado, uma campanha cara, sem recurso, né? Sem estrutura e sem palanque? Porque no palanque do PT, logicamente, vai subir o Zeca, vai subir o Delcídio, como no do PMDB sobe o André Putinelli, sobe o Nelsinho, mas e no meu? E no Alcides Bernal? Então, isso daí é que eu tentava convencer. E eu, para ser boi de piranha só, para poder levar para segundo turno, não topo mais, Sérgio. Chega. Eu quero ser candidato, mas na possibilidade de ganhar as eleições. E achava que naquele momento, se nós tivéssemos uma grande união e com um nome mais forte, isso logicamente medido através de pesquisas quantitativas e qualitativas, e essa pesquisa pudesse sinalizar quem seria o candidato, eu acho que era uma coisa coerente. Aí sim nós teríamos uma única candidato, com muita gente, e juntaria a pobreza de cada um e poderia fazer até uma boa campanha. Mas da forma com que está sendo conduzido isso, eu não tenho mais o direito de levar o PDT a essa situação. Eu já enfrentei nessa última eleição, Sérgio, o atual governador, o prefeito e todas as prefeituras do estado. E enfrentei a máquina. E fiquei com o Zeca, porque naquele momento eu tinha uma gratidão muito grande pelo Zeca. O Zeca tinha me feito presidente do Detran, me deu uma possibilidade de mostrar lá meu serviço no Detran, e nós, não sei se você se lembra disso, mas nós transformamos aquele órgão, modernizamos, combatemos a corrupção. Era um órgão que naquela época, Sérgio, documentos, nós estávamos conversando sobre esse assunto ontem, documento do Detran aqui do Mato Grosso do Sul, as pessoas não pegavam lá fora. Eu tinha carros aqui que foram legalizados até por autoridades na época, e até alguns deputados na época tinham esses carros que foram legalizados com nota fiscal de peixe. Então era um Deus me acuda esse Detran. E nós conseguimos consertar, transformamos no melhor Detran desse país. Aí o Zeca me deu outra oportunidade, fui para a segurança pública, me deu liberdade para trabalhar, montei os conselhos comunitários, fizemos aqui a lei seca, e fizemos a primeira campanha de desarmamento, quando ninguém nem falava sobre isso, e da lei seca ainda, ninguém falava sobre isso, e nós fizemos, diminuímos os índices de violência. Ou seja, o Zeca me deu oportunidade. Eu fui secretário de produção, foi quando trouxemos essas usinas de álcool de açúcar, essa grande indústria de papel que está em Três Lagoas. Eu fui por 2 ou 3 vezes para os Estados Unidos atrás dessa indústria, uma vez com a prefeita Simone Tebet, outra vez com o Zeca, outra vez sozinho. Enfim, eu tive a oportunidade de mostrar serviço. E fui eleito um dos deputados federais mais votados em função disso. E devia esse mandato ao Zeca, porque ele me deu a oportunidade de eu poder mostrar a nossa competência. E quando o Zeca precisou de mim, logicamente eu não abandonei. Só que aquela eleição, Sérgio, era uma eleição só minha. Se eu perdesse, fui eu que perdi e acabou. O prejuízo era só meu.
Agora não, Sérgio. Agora eu tenho 54 candidatos a vereadores no PDT e que não querem mais passar por aquela situação que nós passamos. Nós temos uma eleição paupérrima, nós esperávamos que nós teríamos recursos federais, esses recursos não vieram, mas nem mesmo assim nós não desistimos. E eu tinha uma eleição, eu não sei se você se lembra disso, Sérgio, uma eleição praticamente ganha. Eu perdi nos últimos dias. O Ibope me deu 14% de frente nos últimos 12 dias. Então, a eleição para mim era muito possível. A do Zeca era difícil. Mas o Zeca também chegou num determinado momento da eleição, com aquele episódio ali do Rio, numa condição muito boa. E nós achávamos que podíamos ganhar. Mas eu tinha certeza da minha vitória. E no fim perdi por falta de estrutura, por falta de companheirismo político. Porque até o próprio PT me abandonou. Eu tive muitos prefeitos do PT que não me apoiou, eu tive muitos candidatos a deputado estadual, federal do PT que não me apoiaram. Então, mas nós lutamos. Eu não me arrependo, eu achei que cumprimos um papel importante, ajudamos nesse processo democrático, e naquele momento o André era muito forte mesmo. E o candidato que ele apoiava, o Serra aqui, no Mato Grosso do Sul, era muito forte, tanto é que fez 62%, enquanto que a Dilma fez 38% no primeiro turno. Então, havia essa diferença, e o André se aproveitou bem disso, e ele estava bem aqui no governo, tinha lançado aquele IMS forte, tinha feito vários acordos com os prefeitos, lançando obra em quase todos os municípios, e foi muito difícil de enfrentá-lo. E perdemos as eleições. Agora não, Sérgio, eu reuni com os candidatos a vereador e eu assumi um compromisso. Eu não vou ser inconsequente com o PDT. Se eu não me viabilizar politicamente e financeiramente, eu não serei candidato, apesar de que eu estou numa condição muito boa de pesquisa. Mas não é só em função de pesquisa, porque vai ser que nem da outra vez. Nós começamos numa condição muito boa e termina muito mal, porque não tem a famosa estrutura para você terminar essa campanha. Então, os nossos candidatos a vereadores também entenderam que nós tínhamos, então, que fazer uma aliança, e aí essa aliança teria que ser com o Giroto, até porque o outro lado não me deu a oportunidade de eu poder ser esse candidato. E acho que essa semana, o governador ontem estava no Rio de Janeiro, vendo uma questão de uma dívida que o Estado tem com a Petrobras. Estava ele e o Giroto lá. Hoje eles devem estar em Brasília, devem estar chegando em Campo Grande o governador, mas o Giroto não vem. E aí, depois disso, a intenção nossa é dele formalizar isso. Nós queremos fazer à luz do dia, uma coisa clara, transparente, para que ninguém ache que teve alguma vantagem pessoal disso. Enfim, ele fazer uma proposta do que vai caber ao PDT, se ele vai dar a vice, se ele vai dar, que espaço que ele vai dar na futura prefeitura, porque nós também queremos ajudar a governar. Nós temos gente capacitada para isso, nós temos as nossas ideias, nós queremos implantar a educação de tempo integral, que é a grande bandeira do PDT, enfim, essas coisas que a gente sonha em um dia poder ajudar a Campo Grande. E com isso aí, nós vamos estar aí esperando esse documento por parte do PMDB, que eu acredito que deve acontecer até o final dessa semana, e aí eu vou reunir o PDT, vamos discutir essa proposta, e se a proposta vier da forma que nós estamos esperando que ela venha, logicamente nós vamos decidir por essa união entre o PMDB e o PDT. O senador Delcídio Amaral e o deputado federal Wander Roberto estão tentando em Brasília reabilitar aquele processo de uma nomeação sua para a Eletrosul e tal, na expectativa de que essa nomeação possa mudar os rumos, das decisões que possa vir ser tomada pelo PDT. Você acredita nisso ou você já não aceita mais o... Não, Sérgio, eu em novembro, quando eu percebi que isso estava demorando demais, porque eu conversei no início do ano com a presidente Dilma, e lá no início ela manifestou um interesse em dar respaldo ao PDT, e principalmente a mim e ao Ronaldo Lessa e ao Osmar Dias, que nós tínhamos desempenhado papéis para ela importantes. Primeiro que o Osmar Dias tinha uma reeleição garantida como senador no Paraná, e ela fez um apelo para que ele saísse candidato ao governo do Estado. O Ronaldo Lessa, a mesma situação, tinha uma eleição também garantida no Senado e acabou sendo candidato
a governador. E eu tinha uma eleição garantida como deputado federal, e, no entanto, foi feito um apelo para que eu saísse senador, até porque se eu saísse fora, o Zeca talvez não manteria a candidatura dela, então nós cumprimos um papel importante, não só para o Zeca, mas principalmente para a Dilma, que ela teve um palanque graças a mim e ao Zeca aqui. E nós, então, fizemos a campanha dela. E ela, naquele final de ano, quando logo depois das eleições, ela me convidou por 2 vezes, eu ainda era deputado, em São Paulo, conversamos lá em Brasília e conversamos muito sobre isso, e eu tinha certeza absoluta que ela ia me aproveitar. Mas em função da conjuntura, ela não nomeou o segundo escalão até hoje, Sérgio. Não é que ela não nomeou porque ela não quis nomear Dagoberto. Eu sei das razões que ela deve ter tido. Ela vem já de um governo que esse governo por inteiro tinha apoiado a sua candidatura. Ela demitir também essas pessoas e colocar novas pessoas. E também teve uma gama de partidos que ajudaram ela nessa eleição e que não ajudaram na eleição do Lula. Então, ela tinha um governo que já era o dela, aí ela tinha que acomodar esse monte de partido. Na hora que ela mexesse nisso, ela teria muita dificuldade lá no Congresso Nacional. E eu sou capaz de te entender isso. Por isso que em novembro eu já fiz uma nota, quando eu vi que não saiu nada até novembro, porque também não adiantava a partir de novembro eu ser nomeado, e eu agora em março eu ficar desincompatibilizado, porque eu, para disputar as eleições aqui, para eu poder influenciar nas eleições de Campo Grande, eu tinha que sair da Eletrosul. Então, eu não, como é que sai uma nomeação que você com 30, 60 dias você sai fora novamente? É uma coisa, né, terrível isso. Então, eu já, lá em novembro, eu fiz uma nota, publiquei no Correio do Estado, que eu não aceitaria mais o cargo. Mas tanto o Wander, como o Delcídio, como o Zeca, eles continuaram insistindo nisso, mas eu já sabia que não ia dar em nada, eu já sabia que ia ficar nessa situação mesmo, e nunca mais me preocupei com isso. Então, isso para mim, principalmente agora, que eu já estou dentro já do prazo eleitoral, quer dizer, o prazo do dia 7 de abril para eu poder sair, né, para eu ficar desincompatibilizado para disputar as eleições, se exauriu na semana passada. Então, esse cargo não vem, eu não acredito nele, e eu já não assumiria mais esse cargo, em hipótese alguma, porque eu quero influenciar na campanha de Campo Grande, porque eu quero continuar fazendo política. Não é porque eu perdi as eleições para o Senado, mas eu fiz quase 500 mil votos, Sérgio, e sem dinheiro, e praticamente sozinho. Então, nós temos um eleitorado fiel, nós temos uma condição de permanecer na política. E é isso que eu quero lutar. E se eu ficar fora desse processo eleitoral, eu sei que não tenho condições de nos manter aqui na política. Então, Roberto, quer dizer, além de quer dizer, Campo Grande é a área mais importante, né? Mas além de Campo Grande, há todo um estado de Mato Grosso do Sul para se organizar com relação às eleições de 2012. O que muda, por exemplo, o apoio do PDT ao PMDB em Campo Grande, o que muda no estado? Tudo, muda tudo, porque a partir do momento que eu me aproximo do governador, isso vai ajudar muito os nossos candidatos no interior. Aliás, ele já tinha feito esse gesto, independentemente do meu gesto. Quando foi no início do ano passado, ele começou a ter algumas ações de tirar gente do PDT. E isso, para mim, era muito ruim, principalmente em 2 municípios que nós temos hoje candidaturas únicas, e o PDT é quem tinha os 2 candidatos. Um é o Paraíso, que é o Xixi, que era do PDT, e é candidato único até hoje lá. E também em Angélica, que nós temos candidatura única e que tinha do PDT. E esses 2 candidatos foram para o PMDB. E aí, na época, para socorrer o PDT, eu corri até o André e pedi para que ele não mexesse no partido, e caso ele não mexesse no partido, eu faria um compromisso com ele de apoiá-lo ao Senado da República, para ele deixar o partido íntegro como estava, e que eu poderia assumir esse compromisso com ele, até porque eu não era mais candidato. Então, eu poderia apoiá-lo para o Senado da República. E ele cumpriu comigo, Sérgio. Nunca mais mexeu em nenhum candidato do PDT, muito pelo contrário, tem ajudado os candidatos do PDT, os prefeitos do PDT que estão indo à reeleição. Então, isso foi fazendo com que a gente fosse ganhando cada vez mais confiança naquilo que ele promete, ele cumprindo. Então, hoje, eu com muita tranquilidade, né,
Eu sei que o PDT quer isso, não só o PDT da capital, os nossos candidatos a vereadores, mas também como os candidatos a prefeito no interior. Eu estou fazendo muito mais pelo partido do que por mim mesmo. Roberto, no caso, por exemplo, do PDT oferecer, por exemplo, a vice ao Girotto, sendo você o candidato, ou qual é o nome que o partido vem indicar, como é que fica a chapa de vereadores? Há uma tendência de chapa pura ou o PDT vai se juntar com o PMDB também na proporcional? Olha, eu acho que a tendência nossa, pelo número de candidatos que nós temos, é de chapa pura. Eu estava conversando isso com o Pedra na semana passada. Se tiver algum partido que não tenha nenhuma estrela e para a gente ter que acomodar, aí nós podemos receber. O que não dá, Sérgio, por exemplo, nós temos muitos candidatos e poucos candidatos assim com uma votação extremamente expressiva. Então, eu quero que os nossos candidatos sejam competitivos e que nós façamos um número grande, porque eu acho que com chapa pura nós podemos fazer de 3 a 4 vereadores. E de repente você abre para um partido e vem com uma figura sozinha, muito forte, para tomar uma vaga nossa. A não ser que essa figura venha, mas que traga voto suficiente para dar mais um vereador para o partido. Ele tomando um, mas devolvendo essa outra vaga, também não tem problema. Essa conta é que nós vamos fazer no momento correto de apreciar quais são os partidos que podem ou não ficar conosco. Roberto, do ponto de vista legal, jurídico, está enrolado, né? O PDT municipal não pode constituir diretório, o diretório regional não pode fazer a sua convenção. Como é que está isso aí? Como é que você vai encaminhar? Como é que você vai desenrolar esse novelo? Isso na prática não tem nenhum prejuízo. Logicamente, quando eu tentei fazer isso, que eu quero democratizar o partido. Mas eu posso ficar com comissões provisórias, e eu com a minha comissão provisória, e a comissão provisória tem o mesmo efeito do diretório municipal. Então, o Estado inteiro, por exemplo, nós fizemos em 80%, nós fizemos eleições dos diretórios, e eu não entendi até hoje como que, em função de estar suspenso o diretório municipal de Campo Grande, o juiz eleitoral, que na época, o desembargador que estava de plantão, suspendeu a convenção regional. Você imagina se que aqui teria direito a um delegado. É um delegado por município. Se fosse em Juti, tivesse suspenso, será que ele suspenderia a nossa convenção? Quer dizer, foi uma coisa arbitrária, absurda que aconteceu, mas que também não leva nenhum prejuízo, porque agora a única coisa que era 71 pessoas para decidir pelo regional, agora fica em 9. Né? E esses 9 eu tenho comando absoluto disso, são 9 amigos meus, são 9 pessoas que eu indiquei. Então, nós é que vamos administrando tanto o diretório de Campo Grande, tanto é que eu agora incluí o Pedra na executiva regional, já nessa provisória, que ele não estava como ele estava no diretório municipal, até para ele poder também influenciar aqui no diretório municipal, nas decisões municipais, porque vão ser decididas, se continuar suspenso, pelo diretório regional, porque o diretório regional tem essa força. O teu projeto político, todo mundo sabe que, pelo menos o primeiro item do projeto seria ser prefeito de Campo Grande. Essa aproximação sua com o PMDB pode antecipar esse seu projeto? Você previu isso? Estou apostando nisso, Sérgio. Eu estou apostando de que, nesse momento, eu posso ajudar o Girotto a ser prefeito. E eu espero que, com isso, ele me ajude também, algum dia, eu realizar o meu sonho de ser prefeito de Campo Grande. Porque, se você me perguntar hoje, o que você prefere ser prefeito de Campo Grande ou governador do Estado? Eu não sei se porque fiz aquela campanha naquela época, e lógico que a gente não tinha nenhum objetivo de ganhar as eleições, como muitos estão disputando hoje, para tornar conhecido, para poder aparecer numa campanha eleitoral. Eu, naquela época, de fato, não era conhecido, era uma pessoa que tinha sido só secretário, e para mim foi importante disputar aquelas eleições, que eu pude colocar as ideias do PDT, as minhas ideias, e me transformou, naquele momento, o deputado federal mais votado na história de Campo Grande. Hoje eu já fui ultrapassado pelo próprio Girotto nessas últimas eleições, mas eu tinha sido em função daquela campanha. E aí veio a campanha do Nelsinho, a reeleição, quando eu tentei também ser candidato. E aí
foi aquela confusão que você se lembra, me ofereceram a vice, depois me desfizeram a vice, e aí eu tentei ser candidato junto com o PT, mas aí o PT tinha feito um acordo de colocar o Teruel naquela campanha, um negócio meio maluco, e aí eu não consegui entender aquilo também, e acabou entregando a eleição para o Nelsinho. E os deputados estaduais do PDT também me negaram legenda, né? Na realidade, aí eu quis ser sozinho, mas naquela época o presidente era o Ari Rigo, e não me deram legenda também, em função de uma negociação que tiveram com o governador, e eu fiquei a ver navios, mesmo deputado federal. Por isso que eu lutei para tomar logo em seguida o PDT daquelas pessoas, e aí eu fiz uma pressão muito grande no diretório regional, e como deputado federal, aí eu passei a ser líder do PDT logo em seguida, né, eu conseguia a liderança, eu fui buscar a liderança do PDT, não por um espaço nacional, Sérgio, e depois, lógico, foi muito importante esse espaço nacional que eu consegui lá, mas foi exatamente para poder tirar o diretório do Estado das mãos daquelas pessoas e que viesse para mim. E aí eu consegui ser líder e fiquei praticamente 2 anos como líder do PDT. Dagoberto, como é que está a situação do PDT em nível nacional? Quer dizer, o PDT perdeu o Ministério do Trabalho e continua apoiando o governo federal. Até que ponto? Até quando? Olha, o PDT fez uma nota que apoiaria a presidente Dilma, independentemente de ministério. Porque nós queríamos sinalizar que nós íamos apoiá-lo no campo das ideias, e não em função de ter cargos políticos. Porque o PDT é um partido de esquerda, um partido ideológico, e não entraria nessa. Mas a presidente Dilma pediu que o PDT mandasse 3 nomes. E aí, quando o PDT estava fazendo os 3 nomes, a Dilma manifestou um interesse de nomear o Brizola Neto. Que ela queria que o Brizola Neto viesse lá na lista e que certamente seria o escolhido dela. Aí a bancada reagiu. E a bancada, então, se ela quer nomear o Brizola, não precisa reunir o partido, não precisava de reunir a bancada, e a indicação então é dela, não era da bancada. E acho que até o Brizolinha passaria pela bancada. Mas deputado e senador é um bicho esquisito. Como foi imposto o nome, ninguém aceitou aquela situação. E até hoje não conseguiram entrar aqui num acordo. Quer dizer que está dependendo do PDT. A informação que eu tenho é que o PDT nessa semana leva um nome de consenso para ela. Dagoberto, e aqui, a eleição de 2012, quando você acha que pode ser definido o quadro aqui para o PDT? Eu acho que essa semana deve evoluir bastante nessa direção. A partir dessa decisão nossa, eu fiz uma pesquisa, Sérgio, foi encomendada uma pesquisa interna pelo PDT, eu pedi para o Milton, né, que é da INCOR, e fez uma pesquisa e que serviu muito de base nisso. Então ele já tinha feito algumas outras pesquisas e nós vimos esse quadro. Então a gente já vê o Giroto numa condição muito forte, porque o André é muito forte aqui em Campo Grande, porque o Nelsinho está muito forte, o índice de aprovação, tanto do André como do Nelsinho, é altíssimo em Campo Grande, e com uma influência muito grande. Quando põe o Giroto apoiado pelo André e pelo Nelsinho, só com esse apoiamento o Giroto chega aí aos 50% já. Então é uma coisa muito forte isso. E aí a pesquisa mostrou essa densidade eleitoral do PMDB aqui, né, e que serviu de base para a gente poder tá discutindo isso também. A nossa condição ainda é muito boa. Nós, em quase todas as pesquisas, como nós não somos o segundo, nós somos o terceiro, e muito longe dos demais candidatos, né? Então, eu acho que se tiver mesmo essa definição dessa união entre o PDT e o PMDB, eu tenho a impressão que dificilmente vai ter segundo turno aqui em Campo Grande. Dagoberto, muito obrigado por mais essa entrevista, né? E boa sorte para você, e você vai ser entrevistado permanente aqui no programa, né? Como todos os demais candidatos nas próximas eleições. Eu que agradeço a oportunidade e estarei sempre à sua disposição, Sérgio.